pós-festas, muita gente, algumas pessoas, usam aí da esperteza, digamos assim, para faltar ao trabalho. Porque vai para o pátio, vai para São João, no Alto Moura, nas comunidades e aproveita como se não houvesse amanhã. Então, pessoa desconfiada. E amanhã chega, o dia seguinte chega e aí tem que trabalhar, tá de ressaca, tá cansado, tá com sono. E algumas pessoas recorrem ao atestado falso. Meu Deus! Mas essa prática pode trazer várias consequências para o trabalhador. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo. Ana, bom dia para você. Então, Ana? Rapaz, atestado falso. Onde é que esse povo consegue atestado falso, hein? Não vamos dar esse serviço aqui agora, Vamos falar sobre as consequências para quem utiliza dessa artimanha para descansar um pouquinho no dia seguinte, pós-festa, e não ir trabalhar. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. Olhe, é aquela frase, Se não aguenta, não desce pro play. Então, se vai para o São João, não beba, meu querido. Curta lá só o showzinho, vai com guarda-chuva, com a capinha, para não pegar um resfriado. Porque no dia seguinte, ou você adoece de vez, ou adoecer de mentirinha não vai compensar. Sabe por quê? Porque pode dar demissão por justa causa e até prisão de até 6 anos. Simples. A gente conversa agora com uma advogada que também é especialista em direito penal e professora do curso de Direito do Nassau Caruaru, a Bárbara Monteiro, que vai explicar direitinho essa situação. E aí, Renata, problema para o profissional médico que fornece esse documento falso, que é o atestado médico falso, como também para o paciente que pede, que solicita. Então, você vai entender melhor na conversa o que acontece com esses dois personagens, Aquele que fornece e o que solicita o documento falso, porque é crime de todo jeito. Confira. Advogada e especialista em direito penal e também professora do curso de Direito do Nassau Caruaru, Bárbara Monteiro. Bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade. A gente já pode entender que é crime, apresentar um atestado médico falso e fornecer esse documento também, doutora? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ana, vamos lá. Com certeza, fazer uso de documento falso, fazer aí a emissão dele, ou também utilizar esse documento, esse atestado falso, é crime previsto no artigo 302 do Código Penal, cuja pena vai de detenção de 1 mês a 1 ano. Agora, em relação a esse profissional médico que fornece esse tipo de documento, tem alguma penalidade em relação a ele em específico? Tem sim, Ana. Tem sim. O médico que ele dá no exercício da profissão dele, que concede atestado falso, sabendo que aquela pessoa não tem aquela doença, que ela não está portando aqueles sintomas, e por alguma razão ele o faz, ele comete o crime, exatamente o crime previsto no artigo 302, que é o crime de dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Um detalhe que é interessante, que eu já chamo a atenção para vocês todos em relação a isso, é que não apenas o médico em si pode cometer o crime, pode estar em curso aí no crime do artigo 302. No Código Penal vai dizer exatamente a figura do médico, é dar o médico. Mas a interpretação que nós temos da norma isso é interpretação completamente aceita no nosso ordenamento jurídico nacional, certo? É que não apenas o médico, mas outros profissionais que têm também a capacidade legal de emitir atestados e certidões, como veterinário, dentista, psicólogos, dentre outros, também cometem o crime, se assim o fizerem, se tiverem essa conduta, também estarão incursos aí na mesma pena prevista ao médico. Ô, Bárbara, e a gente sabe que é considerado falso, esse atestado em 3 hipóteses. A primeira, de natureza material, a segunda, de natureza ideológica, e a terceira hipótese é o atestado que, embora o relato seja verídico, ele foi adulterado após a sua elaboração para beneficiar esse infrator. Tem como explicar essas 3 hipóteses desse atestado médico falso? Isso, pois é, Ana. Existe a possibilidade, vamos lá, a adulteração material consiste no seguinte: a pessoa não está doente e aí o médico vai lá e atesta que ela está com aquela doença. Em relação ao objeto mesmo,
o corpo ali do atestado. De ordem ideológica, é o seguinte, quem está doente é Ana Rebeca, não é Bárbara, né? E aí é emitido um atestado informando que Bárbara está doente. Existe aí a falsidade ideológica entre pessoas. E também existe a terceira possibilidade, da pessoa, do relato dela realmente ser verdadeiro, ser verídico, mas o paciente, após o recebimento desse documento, fazer a adulteração dele, a fim de beneficiar-se, né? E aí a gente vai estar diante da adulteração, de fato, da falsificação de documento público emitido em caráter legítimo, mas adulterado por esse paciente. Nesse caso, o médico não responde, é apenas o paciente que responde. É possível denunciar essa prática, tanto do médico como também do paciente? Por exemplo, se o paciente chega para aquele profissional que não tem essa prática, né, de fornecer um documento falso, esse médico pode denunciar o próprio paciente ou vice-versa? Pode sim, Ana, com certeza. Esse crime, ele é um crime que alcança aí a fé pública, né? Os médicos, tanto os médicos têm aí o seu dever e têm sobre eles uma fé pública de que tudo aquilo que eles emitem de fato é dotado de verdade, quanto esses pacientes, né, essa pessoa aí, enfim, pode ser um trabalhador de alguma empresa que utiliza desse documento com essa finalidade, ele também vai abalar ali as normas que são inerentes à relação do trabalho, especialmente a ética que deve estar vigorante aí em relação a esta relação, dentro dessa relação empregado-empregador. Se o paciente se dirige até um posto de saúde, por exemplo, narrando estar doente, de uma doença que o médico verifica que ele não tem. Se esse paciente chega a um posto médico, por exemplo, informando estar portando sintomas que ele, na verdade, não está portando, esse médico pode fazer a emissão, inclusive, de um atestado com o CID-X. Agora, não sei o que dizer de cabeça, mas existe esse CID-X, que ele denota que o paciente está fingindo sintomas. E aí, isso, pois é bem interessante, né? E aí esse paciente fazendo a apresentação, imagina que aí esse paciente pega esse atestado, cujo CID informa que ele está fingindo sintoma e apresenta ele lá na empresa onde ele trabalha. No caso, consequência, a empresa vai ter que apresentar esse documento ao RH e o RH vai ter que avaliar esse atestado, o que é assim que deve ser feito, né? Isso, exatamente. A empresa, na verdade, o que eu já vi acontecer na prática, a empresa, quando recebe esse atestado falso, aí esse atestado, na verdade, o atestado acaba sendo legítimo, né? A emissão dele é legítima. Ele está lá inscreve-se nesse atestado que o paciente está fingindo sintomas. O que acontece nesses casos é justamente de a empresa acabar fazendo a demissão por justa causa desse empregado. Prejuízo para o trabalhador, para a empresa e para o mercado como um todo, né? A questão de confiança mesmo, né, Bárbara? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Existe uma quebra aí gigante da confiança, né? E, enfim, o que implica em reflexos que são péssimos para o mercado local, que são péssimos para as relações empregatícias, que são péssimas aí para toda essa movimentação econômica, né? Que envolve essa questão. Muito bem, doutora. Muito obrigada pelas informações. Se a gente poder encerrar o nosso bate-papo, não compensa, por exemplo, ir para o São João, inventar uma doencinha para depois não ter que trabalhar, não é? Porque você pode estar correndo uma série penalidade aí, porque é crime, né, essa prática, né? Só para reforçar. Sim, com certeza, Ana, é crime sim. É crime por parte do médico, dentista, veterinário que faz a emissão de um atestado falso, né? E é crime por parte de quem vai lá atrás de receber esse atestado falso, sabendo que ele é falso, utiliza dele. Corre o risco de pular a fogueira de São João num dia, mas no outro dia ter aí um grande problema, de sofrer as consequências de uma demissão por justa causa e ainda sem prejuízo das responsabilidades criminais, destacando que trata-se da prática de um crime. Então, o reflexo lá de ordem trabalhista, na demissão por justa causa, é só mais um dos reflexos. A pessoa ainda responde a processo criminal, né? Perfeito. Bárbara Monteiro, muito obrigada, viu, pelas informações. Tenha um bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o espaço, a possibilidade de a gente sempre estar aqui trazendo esse esclarecimento à sociedade, né? Muito obrigada a você e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade.
Deu para entender, né? Quer rever essa entrevista com a Bárbara Monteiro, advogada? Vá no YouTube da Rádio Cidade, para você conferir direitinho qual é a penalidade, tá certo? Só reforçando, pode sim dar demissão por justa causa, né? Você prejudica todo um setor, prejudica a si mesmo. Prisão de até 6 anos, 1 a 6 anos, dependendo da situação. E é isso, né, Renata? Nada de ficar doente, ou então fica doente de verdade. Que aí vai logo para a UPA de verdade, tomar medicamento de verdade. E nada de adulterar também esse atestado. Ah, só me deu um dia. Aí você vai lá, risca, coloca 3. Não pode, tá? E em relação ao veterinário, quando eu gravei essa entrevista, alguém disse, eu sou cachorro, para me dar um atestado veterinário? Não, querido. É porque em algumas situações, né, você pode muito bem socorrer o animal, levar para o veterinário, e esse médico, ele dá um atestado que você realmente faltou o trabalho para uma emergência, tá? Entendi. Pode configurar isso também. Uma outra pauta pra gente, Renata. Mas não, você não é cachorro. Você é uma pessoa consciente de que se você cometer esse crime, você vai sofrer as consequências. Renata. Boa, Ana. E cuidado com as transmissões, né, da Rádio Cidade, com imagens, né? Cuidado nos influenciadores digitais, né, que estão com os celulares aí o tempo todo. Cuidado nos stories dos amigos. Né? Você vai aparecer de todo jeito. Vai. Cuidado nos vídeos que viralizam. É o nosso Big Brother eterno. Verdade. Sempre é uma câmera para registrar. Valeu, Ana. Principalmente quando a pessoa tá mole, né? Agora pode fazer como seus irmãos, né, Mário Flávio? Seus irmãos gêmeos, né? Parecia um e ele dizia que era o outro. Aí quando tinha confusão com a namorada, dizendo sou eu não, é o outro. Verdade. Né? Tudo bem. Você nunca fez isso não, né, Mário? Eu não tenho irmão gêmeo? Certo. Ele não fez porque não tem. Mas fez outras coisas, viu? Não foi pra Eu sou festa. um santo. Eu acredito. Não foi pra Obrigado. festa, né? Tão bonzinho. Cocadinha de sal. 9 horas e 44 minutos.